E agora vamos tratar de outro assunto internacional, que é a Venezuela. E para isso temos aqui no estúdio nosso comentarista de assuntos internacionais, jornalista Marcos Magalhães. A Venezuela é o tema de hoje, não é isso? Sim, foi o tema de hoje. A Venezuela acabou sendo, Thiago, o principal tema da última reunião do ano da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nessa reunião foi apresentado um balanço das atividades da comissão. Foram 100 reuniões no biênio e a comissão aprovou 60 indicações de embaixadores e promoveu 27 painéis de um ciclo de debate sobre o Brasil e a ordem mundial. O período foi marcado ainda pela aprovação de 75 acordos internacionais, pela reativação do Grupo Parlamentar Brasil-Argentina e pela criação do Grupo Parlamentar Brasil-Coreia do Norte. Após apresentar todos esses resultados de alcance global, o presidente da comissão, o senador Fernando Collor, mostrou preocupação especial com a situação aqui da América do Sul. Ele lembrou que há poucos dias pousaram em Caracas 4 aviões militares russos, dos quais 2 bombardeiros Tupolev 160, que têm capacidade de transportar armas nucleares. Esses aviões chegaram lá poucos dias depois de um encontro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. Além da aproximação militar, os dois países também ampliaram a cooperação econômica. Depois desse encontro, a Rússia anunciou o investimento de 6 bilhões de dólares nas áreas de mineração e produção de petróleo na Venezuela. Collor observou que os aviões russos têm um raio de ação de 5.000 quilômetros. E só para lembrar, a distância entre Caracas e Brasília é de 3.600 quilômetros. De Caracas a Nova York são 3.400 quilômetros, ou seja, os aviões russos podem atingir as principais regiões das Américas. O senador chegou a fazer uma comparação histórica, Thiago. Né, Marcos? Ele lembrou daquela crise dos mísseis em Cuba. Sim, ele lembrou da crise dos mísseis de 1962, quando os Estados Unidos e a então União Soviética chegaram perto da Terceira Guerra Mundial. Para Collor, o envio de aviões russos à Venezuela foi uma iniciativa extremamente arriscada. Isto porque, na sua opinião, a ação russa não vai ficar sem uma resposta por parte dos Estados Unidos, o que tem feito bastante pressão sobre o governo de Nicolás Maduro. E para Collor, o clima vai esquentar na nossa fronteira, justamente no momento em que vamos ter a posse do novo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que foi acusado nesta semana por Maduro de apoiar um complô dos Estados Unidos contra o seu governo. A crise dos mísseis ocorreu em plena Guerra Fria e foi um pouco mais longe, ali no Caribe. Agora, não há mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, como nos anos 60, mas temos operações militares conjuntas com os russos bem aqui ao lado do Brasil. E qual deve ser a atitude do novo governo diante dessa situação? Para Fernando Collor, o Brasil precisa estar atento e preparado para o que vier a acontecer. Tá certo, ok. Vamos observar, não é isso, Marcos? Sim. E até a próxima semana. Muito obrigado.